Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Felipe Drugovich, que ele vai tentar uma vaga na Cadillac na Fórmula 1 em 2026, né? Vai passar mais um ano como piloto de testes da equipe Aston Martin, só que é aquele piloto de testes que quase não testa, né? Hoje a gente tem uma situação na Fórmula 1, né, que os pilotos reservas, eles são apenas pilotos que servem ali para substituir quando os principais não podem correr. Antes eles tinham um papel fundamental no desenvolvimento do carro. E assim, tinha momentos que o fim de semana estava acontecendo lá com os dois pilotos ali, e lá na equipe, tipo na pista deles, na sede deles, estavam o piloto de testes andando. Havia muito mais liberdade de 2010 para trás. De 2011 para frente, alguém teve a brilhante ideia de proibir os testes. Para mim foi uma das coisas mais estúpidas que a categoria já fez. Até porque não era como se a categoria estivesse vivendo temporadas ruins. Pelo contrário, as temporadas eram ótimas. Assim, o 2009 poderia ter sido melhor se houvesse uma disputa interna mais interessante na Brown, né? Mas assim, 2006, título na última corrida, 2007, título na última corrida, 2008, título na última corrida, 2010, título na última corrida. E detalhe, todos os anos envolvendo mais de um piloto de uma equipe diferente. Então, assim, não é como se a Fórmula 1 tivesse desequilibrada. Depois que os testes acabam, olha que novidade, né? A gente só foi ter uma disputa de título até a última corrida com carros de equipes diferentes, que foi 2021, Verstappen e Hamilton. Então, assim, não é uma surpresa que após o fim dos testes você tem esse desbalanceamento maluco que existe na Fórmula 1 hoje, né? Mas o fim dos testes foi ruim em todos os aspectos, mas principalmente para esses pilotos de teste, terceiros pilotos, né? Eles não têm mais esse tempo de rodagem, experiência, né? O Hamilton, antes de entrar na categoria em 2007, ele andou dezenas, assim, milhares de quilômetros, talvez dezenas é um exagero, né? Mas andou milhares de quilômetros com o MP421, que era o carro de 2006, e teve muito período de testes com a McLaren. Então, a questão é, os pilotos chegavam mais prontos. Um dos motivos pelo qual o Hamilton já chegou produzindo ótimos resultados é que ele já estava andando de Fórmula 1 há muito tempo. Andando, assim, distâncias superiores a fins de semanas, corridas. Então, para mim, essa questão de você não ter mais os testes complica muito o piloto que está ali basicamente no último degrau, mas não tem a chance de mostrar o seu valor. Hoje, até a gente consegue ver, né? Tipo, a análise de pilotagem é tão rasa que qualquer piloto que entra na categoria e faz qualquer coisa, ele ganha um pouco de visibilidade. É o caso do De Vries, conseguiu um pódio com a... Não, pódio não, né? Um nono lugar com a Williams, naquele GP da Itália que o Albon não pôde correr. Aí por ter andado melhor que o Latifi, pontuado numa corrida que todo mundo sabia que a Williams ia bem, ele ganhou uma vaga na Fórmula 1. Foi essa análise de talento do Helmut Marko, que está aí querendo qualificar o talento dos pilotos de outras equipes, né? Fez. Contratou o De Vries e demitiu ele no meio do ano, né? E assim... Com a Lapinta a mesma coisa, né? Começou, eu acho assim, ele até mostra velocidade, mas o quanto que esse cara bateu, não foi um negócio assim pequeno, né? Ele quase liderou a Fórmula 1 em gastos por batida, sendo que ele iniciou a passagem dele na categoria no meio do ano. Então assim, esse tipo de situação, ela não deveria ser menosprezada, mas hoje assim, você tem o que o cara faz na Fórmula 2, o cara não tem confiança total, Fórmula 2, categoria de acesso. Aí quando de uma vez na Fórmula 1 mostra que é capaz de andar bem, aí todo mundo vai atrás. E eu acho que essa sorte o Drugovich não teve. E olha que o Stroll quebrou o pulso, o Alonso teve diarreia e não adiantou, né? Os caras ainda pilotaram, né? Eles são resilientes. Então assim, sem uma chance de mostrar o valor dele, fica complicado. E tudo que ele pode fazer agora para tentar uma vaga na Cadillac é andar bem nas corridas de protótipo. Inclusive lá nas 24 horas de Daytona, ele chegou a liderar a corrida, só que o Frederic Vest bateu, né? Acho que foi até um problema de suspensão do carro, nem um erro do Vest, né? Não deu sorte, né? Vai correr as 24 horas de Le Mans e vamos ver em que posição ele vai conseguir chegar. Mas ele tá aí tentando, né? Construir uns laços com a Cadillac. Vai lembrar que ano passado em Le Mans, ele teve o melhor ritmo dos 3 pilotos, sendo que do lado dele estava um Pipo Derani, que é um especialista em corridas de endurance. Então, eu acho assim, pessoas que questionam o talento do Drugovich, eu acho que elas são apenas pessoas que realmente não gostam dele. É inegável que esse cara tem talento e qualidade, e ele deveria estar na Fórmula 1. Eu acho assim, o fato de um Stroll ainda estar na Fórmula 1, de um Zhou ainda ser, assim, cogitado, né? Mostra que esse processo da Fórmula 1 não se livrou totalmente dos pilotos pagantes, e assim, não se livrou também de análises que nem sempre vão direcionadas ao quê? A pilotagem.
A Fórmula 1 deveria ter esse elite do esporte nesse aspecto também. O piloto faz a diferença, o piloto tem que ser contratado pelo talento. Muitas vezes não funciona desse jeito, né? E eu acho assim, a Cadillac deveria contratar o Drogovic, fazendo uma análise imparcial aqui sobre quem eles deveriam montar para a próxima temporada. Eu vou falar aqui com todo respeito, sim, a Cadillac deveria contratar o Drogovic e não ficar insistindo em contratações de veteranos. Por mais que eu goste do Sérgio Pérez, por mais que eu entenda que o Bottas já foi um vencedor de grande prêmio, a experiência desses caras pouco vai ajudar no que a gente vê como Fórmula 1 hoje. Esses pilotos são veteranos em uma era que não há testes. Os caras literalmente pegavam o carro na pré-temporada e aceleravam. Mas há uma diferença muito grande desses caras do que era para o Kimi Raikkonen há tempos atrás. Porque o Raikkonen, ele realmente veio dos testes. Ele estreou na Fórmula 1 em 2002 e passou mais de 10 anos na categoria testando o carro. Aí faz diferença. Aí você consegue entender o porquê que você traz do cara. O cara, ele conhece muito mais esse lado técnico. Hoje o piloto, né? O Piquet até falou uma coisa interessante uma vez sobre o Mansell, assim, né? Que hoje o carro, você tem tanta dado, você tem tanta questão de você ter menos parte do piloto no desenvolvimento, que o Mansell da vida teria muito mais facilidade de lidar com os carros hoje, né? Porque na época que ele tinha que testar as coisas, ele não era bom nisso, né? Então, assim, quando eu vejo hoje a Fórmula 1, por que você vai contratar um veterano como Bottas, né? Entende? Ele vai ser, porque a causa da velocidade dele e tudo isso. Eu acho que a velocidade do Bottas você encontra em outros jovens talentos. O Bottas não é um talento sobrenatural que você não acha, assim, a cada 10, 15 anos. É diferente se fosse um Verstappen, um Alonso. Aí, ok, é um gênio, né? O Bottas é um bom piloto, a Fórmula 1 está repleto deles, o Pérez também é um bom piloto, entende? Você consegue achar na base pilotos com potencial parecido com o do Bottas e do Pérez, e a diferença é que são mais jovens e mais baratos. E aí que eu falo do Drogovic. Eu não duvido do Drogovic conseguir ir lá e superar o Bottas, porque o Zou fez isso, e o Zou não é nada demais. O Zou no ano passado, a gente não estou falando só do GP do Qatar, né? Entende? Que ele faz os 4 pontos. Eu estou falando do reflexo assim, de várias corridas. Assim, na classificação o Bottas vai lá e coloca tempo, mas na corrida ele está sempre apanhando do Zou. É um negócio meio ridículo, né? O ritmo de corrida do Bottas não é bom e ele não ajudou em nada a equipe em desenvolvimento, de acertar carro, não tem essa qualidade, né? E o Pérez, assim, por mais que você possa falar, mas ele na Force India foi importante para o desenvolvimento, né? Ok. Aí você posso até dar o braço a torcer que sim, mas eu acho que a Force India tinha um grupo de engenheiros muito competente, era uma equipe extremamente bem estruturada, e não era como se eles fizessem carros ruins antes do Pérez. Pode ter sido os melhores da equipe lá, mas aí também tem o peso do motor Mercedes, que era na era híbrida, né, que dava uma vantagem muito grande. Então, assim, a Force India, sim, ali você pode até falar que ele teve algum peso mais importante, mas a verdade é que, assim, ainda não acho o suficiente para você chegar lá para um piloto que já está com mais de 35 anos e falar, não, esse cara tem que liderar. Eu não acho que essa questão desses veteranos hoje, né, vale a pena. Para mim, o que a equipe tem que apostar é velocidade e talento, assim, que tem um grande potencial, entende? Você está querendo fazer uma equipe do zero, vá atrás de alguém que possa te entregar resultados muito incríveis, né? Que tenha potencial grande. Fala, mas é muito arriscado da equipe na mão de jovem. Cara, eu acho que assim, dar na mão de veterano que já não está lá dando no seu melhor, eu não acho que é o mais adequado, entende? Se eu tivesse que contratar um veterano, eu acho que o Pérez, pelo que ele fez na Force India, né? Porque eu acho que esse período do Bottas na Sauber foi terrível. Assim, não justifica uma equipe atrás do Bottas ali. Tipo, a equipe estava muito focando nele, ele não entregou. Então, assim, eu acho assim que a equipe, se for para contratar um veterano, eu acho que o Pérez é a melhor opção. Mas a verdade é que eu não contrataria um veterano, eu contrataria 2 jovens. Eu contrataria o Drogovic, eu contrataria o Colton Herta se estivesse disponível. Se o Herta não estivesse disponível, eu contrataria o Alex Palou, que não é tão jovem, mas é um piloto muito acima da média. É esse tipo de gente que eu contrataria. Eu quero gente que pode ser jovem, entregue potencial a médio e longo prazo, né? Tipo assim, resultados, né? Gente que vem com vontade de pilotar, não importa as adversidades. Porque eu, sinceramente, eu acho que na altura da carreira que Bottas e Pérez estão, se eles entram em um carro que não vai entregar muito resultado, eu acho que eles vão desmotivar e não vão te ajudar muito, né? Já chegaram num ponto da carreira que eles querem, de alguma forma, correr para ter resultados. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E para mim, assim, as chances do Drogovic não são as maiores no momento, mas vamos ver como as coisas se desenrolam. Se o Herta não conseguir a superlicença, pode abrir um precedente para que escolha um piloto aí mais jovem disponível no mercado. Que, pelo amor de Deus, não seja o Guan Yu Zhou, porque ele é fraco. Mas
do jeito que o mercado da Fórmula 1 funciona, né, do jeito que talvez até exista lobby da Liberty Media para colocar um piloto chinês por causa da audiência chinesa, eu não duvido que isso aconteça. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.